Olá meus queridos, aqui quem fala é Juliano Taliati, beleza? E hoje eu vou trazer mais um grande nome, mais uma lenda do boxe mundial, considerados por muitos o maior boxeador de todos os tempos, o Muhammad Ali, beleza? Tranquilo? Que nasceu com outro nome, o nome dele era Cassius Marcellus Clay Jr., nasceu no dia 17 de janeiro de 1942 e faleceu no dia 3 de julho de 2016. Um dos maiores esportistas, a Sport Illustrated, em 1999, considerou ele o maior esportista do século passado. E ele não era um esportista comum, ele era um esportista que foi um dos primeiros a engajar nas causas políticas e humanitárias. Nesse vídeo eu vou contar muito da história dele, da época de boxeador e também quais eram os posicionamentos políticos dele, e dizer que é uma honra poder falar do Muhammad Ali, né? Que é um dos atletas, além de ter sido um sensacional atleta, ele também foi um ativista político que sabia usar o nome dele em prol das pessoas que ele queria defender, beleza? Eu fiz um vídeo sobre o Teófilo Stevenson, quem não viu, dá uma olhada lá, é um grande boxeador também para quem não conhece, eu acho que praticamente todo mundo conhece, né? O maior boxeador cubano de todos os tempos, e é um boxeador que os especialistas de verdade colocam ali, ó, rivalizando com Muhammad Ali, e até o Muhammad Ali tinha uma relação também bacana com ele, e isso é bem legal. Cara, o Ali, quando ele ainda era Cassius Clay, né? Ele foi medalha de ouro no meio pesados na Olimpíada de Roma em 1960. Mas a primeira situação dele, ele tinha 12 anos e um cara tentou roubar a bicicleta dele e ele pegou o cara e ele nem lutava boxe nem nada, mas ele já conhecia. Um policial estava passando lá e falou assim: olha, ele tentou me roubar e eu tô aplicando tal golpe nele. O policial indicou para ele uma academia de boxe. Aí, meu amigo, o resto é que nós vamos contar aqui a história aqui. Eu achei isso sensacional pra gente poder estar abrindo o vídeo, tá? Ele se profissionalizou e ele foi lá fazer a primeira luta dele. E ele pegava muito no pé do cara, e ele era falastrão, as pessoas olhavam para ele e torciam contra. Mas na hora que ele entrava no ringue, ele mostrava o quão bom ele era. Bom não, sensacional. Ele tinha o lema com o técnico dele que era flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. Ele era cheio de frases e falas, um dos atletas mais inteligentes que esse mundo já viu. Extremamente tático, extremamente estratégico, ele entrava na cabeça do oponente, ele foi um ser humano diferente. Ele venceu essa luta, que ele era o azarão, foi o campeão mundial, e aí a partir de um tempo começou a Guerra do Vietnã e eles queriam que ele fosse, porque assim, ele tinha sido rejeitado no serviço militar. Olha só, como é que pode? Ele foi rejeitado no serviço militar, e aí quiseram ele, e ele falou: olha, como é que uma pessoa que foi rejeitada e não tinha condições e agora eles falam que eu tenho? Eu não vou. E aí, palavras dele, ele não ia lutar com os Vietcongs, porque lá nenhum Vietcong chamou ele de preto, e nenhum Vietcong xingou ele ou fez algum mal para ele. E ele achava errado os Estados Unidos entrarem numa guerra contra pessoas que os Estados Unidos se julgava superior a elas. E aí foi um bafafá danado, tiraram a licença dele de boxeador, e fiquei 3 anos sem poder boxear, e ele foi julgado e condenado a 5 anos de prisão, não foi preso, mas ele também não podia lutar, aí eu até coloquei aqui, confiscaram o passaporte dele, ele não podia sair e tudo mais, e ele acabou tendo assim, ações como ator, e dando palestras também em universidades, e foi assim que ele conseguiu sobreviver. Eu já vou pular lá para frente para dizer que no fim das contas foi provado que o FBI e a CIA grampearam de forma ilegal ele, é lógico, né? E aí ele reaviu a licença e pôde lutar. Mas nesse interim ele desafiou o Frazier, e fizeram a luta do século. Para vocês terem uma ideia, olha só, antes ele lutou no estado da Geórgia, e concedeu uma licença especial para ele. Em 8 de março de 1971,
a luta do século, 20 mil pessoas no Madison Square Garden, em Nova York, tá? Frazier versus Ali. Estima-se que 300 milhões de pessoas acompanharam essa luta. Até hoje é considerada a luta do século. Se o Ali vencesse essa luta, e ele não venceu, ele perdeu por pontos, ele seria o primeiro boxeador a reaver o título. Coisa que ele fez posteriormente. Que aí ele enfrentou o Frazier de novo, venceu o Frazier, e ele chamava o Frazier de... que tinha roubado o título dele, porque tiraram o título mundial dele e deram o primeiro do ranking na época. Só que não foi no ringue isso, e ele estava muito tempo sem lutar. Então essa é uma das explicações, lutar de forma constante, né? Essa foi uma das explicações dele ter perdido essa luta também, além do que o Frazier era um grande lutador. O Ali, na terceira luta deles, que eles fizeram nas Filipinas, a meio-dia, e eles lutando, o técnico dele fala no documentário no History Channel, que vocês podem achar aí no YouTube, fala que ele cansava só de subir os degraus pro ringue, e não sabia como é que eles duraram 14 assaltos lutando lá no calor de meio-dia, cara. E ele, os dois saíram destruídos. O Ali falou que a única pessoa no mundo que poderia ser capaz de derrotar o Frazier era ele, que o Frazier era um lutador estupendo. Pro Ali falar isso era demais. E assim, isso tudo que eu falei já dele ter negado, ele já tinha se convertido ao islamismo. E ele era visto por muitos americanos de uma forma assim, pejorativa, porque ele defendia muito os negros americanos. É até um tema bem atual, né? A gente está falando isso. E é linda a história do Ali, até porque ele defendia mesmo, ele ia para as ruas, ele falava, ele era totalmente contra o racismo. E galera, poxa, o racismo não tem como. Ou você é contra ou você é racista. Nós temos que lutar contra o racismo. Não adianta só falar, nós temos que ser antirracistas e temos que pôr o dedo na ferida mesmo. Não podemos deixar que esse sentimento de racismo cresça. Isso é inconcebível, é impensável. E ele fazia muito isso. Martin Luther King também era amigo dele, sempre discursava e falava, ele ia lá, e eu achei sensacional isso. E assim, ele acabou indo pra... E outra coisa, ele e o George Foreman lutaram uma luta no Zaire, que aí foi uma loucura, porque foi 4 horas da manhã, porque a luta tinha que ser no horário nobre nos Estados Unidos. E o Mobutu, que era o presidente do Zaire, conseguiu levar essa luta para lá, prometeu uma fortuna, acabou que isso ficou meio confuso, se foi pago ou não, algumas pessoas falam que sim, outras que não. Colocaram eles dentro de um estádio de futebol e as pessoas se acotovelavam para ver os dois, foi um acontecimento. E o Ali lutando contra o Foreman, e o Ali falava que o Foreman é lutador dos brancos, mesmo sendo negro, e o Ali sempre gostava de falar isso, porque ele era o queridinho da América e tal, e o Ali falou que ia pegar o Foreman mesmo, dentro do ringue. E foi o que aconteceu. Chegou no momento que o técnico falou com ele, derruba ele, falou, não, eu vou me divertir mais um pouco. E aí ele consegue. Cara, eu sou muito fã do Muhammad Ali, galera, eu sou muito fã dele. Um ser humano que... ele perdeu muito dinheiro, cara, ele não indo lá para o Vietnã. Ele poderia ter até falado que ia, mas não, ele foi com as convicções dele, ele perdeu muita grana, ele passou necessidade, e no fim da vida não passou necessidade, ele tinha uma vida boa, mas ele perdeu muito dinheiro porque ele era uma pessoa boa, ele doava as coisas para os outros, e ele também, por ser inocente, enganaram muito ele nos negócios também. Cara, mas o legado dele para a história mundial é sensacional, incomparável com qualquer outro atleta de qualquer modalidade. O que o Muhammad Ali fez foi lindo demais. Eu me lembro com 20 anos de idade na Olimpíada de Atlanta, com 20 anos de idade, em 1996, ele ascendendo ali a pira olímpica, e ele com Parkinson e Alzheimer, mas nem isso deteve. Na época, os detratores falavam que eles ascenderam ali atrás, que ele não conseguiu. Eu não acredito nisso. Eu tenho certeza que ele tenha conseguido, sim. E ele mesmo no fim da vida não falava e não conseguia
se expressar com movimentos dificultosos por causa do Alzheimer e também por causa do Parkinson, mas ele fazia oração sempre. Mohamed Ali, todo respeito e admiração por você. Obrigado por você ter existido. E você foi muito mais do que um boxeador que teve 61 lutas, 56 vitórias, 37 por nocaute e 5 derrotas. Ele nunca foi nocauteado. Ele, considerado no nocaute dele, mas, galera, ali já não era nem mais ele, tá? Ali, obrigado mesmo. Fiquem aí, acompanhem o finalzinho, vão ter algumas fotos dele. E beijo e abraço, fiquem com Deus. Valeu, Ali, tamo junto. Tasting no tears.